Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, eu me chamo Davi Rodrigues e este é o meu canal, o Anacoreta Católico. Eu já tenho publicado 3 vídeos. Um vídeo de apresentação, no qual falo sobre como será o meu trabalho aqui no YouTube. E os outros 2 vídeos, que foram publicados em sequência, são introduções ao tema que estou tratando no presente momento, que é o tema da tradição oral, da tradição escrita e agora, no presente vídeo, o tema do magistério dos sacerdotes filhos de Arão, irmão de Moisés. Para tanto, eu estou me fiando apenas do Pentateuco, pois o assunto, já que estou abordando no momento apenas o Antigo Testamento, o período veterotestamentário, eu estou detido no Pentateuco por ter sido o Pentateuco a primeira coleção de livros tido entre os hebreus, a primeira coleção tida entre os hebreus como coleção de livros sagrados, de livros divinamente inspirados. Bem, eu falei nos vídeos anteriores que Moisés foi o fundador da tradição escrita entre o povo hebreu. E falei de que antes de Moisés, pelo menos desde Adão até Moisés, o único meio de conservação e transmissão da revelação era propriamente a tradição oral. Não que isso exclua a possibilidade de Deus ter se revelado também, muitas vezes a cada patriarca em particular, mas o meio ordinário era por via da tradição oral. E aí, para a informação de vocês, para os católicos eu indico a leitura. Eu sei que vai ser difícil, muito difícil encontrar. Eu mesmo só encontrei por um verdadeiro acaso num sebo em São Paulo, quando eu estava no seminário. Eu encontrei a coleção da Bíblia em 17 volumes do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, uma edição de 1950, editada pelas Editoras Américas, que hoje provavelmente é extinta. Bem, nesses 17 volumes vocês encontrarão, por exemplo, no 15º, 16º volume, manuais de introdução aos estudos bíblicos. E lá vocês vão encontrar de maneira bem resumida, esquematizada e também com uma vasta bibliografia para católicos, o tema da inerrância bíblica, da infalibilidade, da inspiração, da revelação, da formação do cânon e etc. Para os protestantes, eu apenas vou citar apenas um livro. Eu acho que ele é muito básico e estaria ao alcance de todos, já que também ele é muito barato hoje no mercado. É o livro A Bíblia e Sua História, o surgimento e o impacto da Bíblia. Esse livro é editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Foi escrito, foi trabalhado, foi redigido por Stephen Miller e também por Robert Huber, se eu não estiver enganado na pronúncia. Eu não sou muito bom com inglês. Quer dizer, não conheço nada de inglês. Enfim, então são 2 livros assim, eu indico a católicos, para aqueles que querem começar os estudos bíblicos. É um livro que foi publicado com Nick Lobstadt e o Imprimatur, isso antes de 1962. Então, são livros que têm a autoridade da igreja, né? Protegendo, dando a entender que esses livros são bons para a fé católica, que neles não há heresia nem perigo algum para a fé. Já o livro protestante eu indico para os próprios protestantes, já que é um livro editado pela Sociedade Bíblica do Brasil, uma instituição protestante. Isso como bibliografia bem básica mesmo. A bibliografia é maior, mais extensa, mas no momento só quero indicar esses 2. Bem, entrando no tema deste presente vídeo, que eu quero que seja bastante rápido, não quero demorar muito falando sobre isso. Vou dar a vocês umas noções gerais e cabe a vocês também se aprofundar no assunto. Bem, no Pentateuco, após o surgimento e começo do ministério de Moisés, Moisés como fundador da tradição escrita entre os hebreus, é certo que Deus não entregou a revelação a cada hebreu em particular, de maneira que cada um interpretasse como quisesse. Isso é um fato, né? E isso é comprovado, por exemplo, com o caso do surgimento do sacerdócio dos filhos de Arão. Mas antes do surgimento do sacerdócio dos filhos de Arão, ainda sob o ministério de Moisés,
Nós vemos em Êxodo, capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 6, que Deus mandou que Moisés dissesse ao povo israelita como um todo, dizendo eles mais ou menos essas palavras: Se vós obedecerdes a minha voz e cumprirdes os meus mandamentos, eu vos escolherei de entre todos os povos da terra, e vós me sereis uma nação peculiar, uma nação particular. E vós me sereis como sacerdotes e um reino de profetas. Bem, são mais ou menos estas as palavras contidas em Êxodo capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 6. Aqui nós vemos a doutrina do sacerdócio universal de todos os hebreus. Mas em que sentido deve ser entendido esse sacerdócio? Como o próprio contexto indica e os próprios versículos que contêm essas palavras indicam, o sacerdócio universal de todos os hebreus diz respeito aos outros povos, aos povos vizinhos, aos povos pagãos, aos povos gentios. Como assim? O texto está estabelecendo o povo hebreu como mediador entre Deus e os povos gentios. Este é o sentido do texto. Deus está estabelecendo o povo hebreu como mediador, como sacerdote entre ele e os demais povos da terra. Enfim, o que isso tem a ver com o tema do sacerdócio dos filhos de Arão? Isso tem a ver com o que vem logo em seguida, no próprio livro do Êxodo, no mesmo livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Deus manda que Moisés traga junto a si a Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, para que sirvam de sacerdotes em Israel. Bem, vejamos, no texto anterior, a qual fiz referência, Deus estabelece o sacerdócio universal de todos os hebreus. Mas agora, entre os próprios hebreus, Deus estabelece o sacerdócio dos filhos de Arão, o sacerdócio de Arão. E o que vem a ser e o que significa o sacerdócio de Arão no seio do povo hebreu? Enquanto o sacerdócio universal de todos os hebreus dizia respeito a Deus e aos demais povos, agora o sacerdócio de Arão, estabelecido pelo próprio Deus, funciona como um verdadeiro mediador entre Deus e o povo hebreu. Vocês lembram que eu falei nos vídeos anteriores que a revelação, o conteúdo da revelação, transmitido pela tradição oral e mesmo por revelações privadas aos patriarcas, ela dependia muito dos próprios patriarcas que serviam como os sacerdotes de suas famílias? Bem, agora as coisas começam a mudar um pouco. Por quê? Porque antes a religião estava, de certa maneira, dissolvida. Ela estava, de certa maneira, espalhada entre o povo hebreu, e cada pai de família, como sacerdote, tinha poder ordinário sobre o ensino da religião, sobre a conservação da religião. Mas agora, Deus mesmo faz com que a religião verdadeira seja centralizada. Deus estabelece agora um sacerdócio profissional que tinha como principal dever zelar pela lei divina e ensiná-la aos demais hebreus. Pronto. O que nós vemos depois disso? Depois, de Deus ter dito que o povo hebreu é um povo de sacerdotes, e entre o povo de sacerdotes, Deus ter estabelecido uma só família para exercer o sacerdócio. Nós vemos que Datã, Coré e Abirão, 3 personagens do Antigo Testamento, eles se revoltam contra o sacerdócio de Arão. Eles se revoltam contra a centralização do sacerdócio. Eles se revoltam contra o sacerdócio ministerial dos filhos de Arão. E o principal argumento que eles levantam e usam contra o sacerdócio ministerial de Arão é o de que todo o povo hebreu é um povo santo, de que todo o povo hebreu é um povo de sacerdotes. E isso realmente foi o que Deus disse. Mas eles distorcem o sentido de maneira a destruir toda a possibilidade de haver um verdadeiro sacerdócio ministerial. E o que acontece é que Moisés, diante disso, se indigna bastante, e Deus mesmo diz a Moisés que mostrará que, de fato,
o sacerdócio de Arão não é uma criação humana, mas é uma instituição divina. E nós vemos no capítulo, por exemplo, no capítulo 16 do livro dos Números. No capítulo 17, nós vemos o que é que acontece. Nós vemos qual foi a intervenção divina para mostrar aos revoltosos que, de fato, o sacerdócio de Arão era uma instituição divina. Deus faz com que 12 patriarcas do povo hebreu tragam até Moisés 12 varas, em cada vara o nome de cada patriarca correspondente a cada tribo de Israel. E uma das varas, a representada por Levi, continha o nome de Arão. Então, Deus manda que Moisés pegue as varas, leve até o tabernáculo e depois volte lá para ver o que aconteceria aquelas varas. Quando Moisés retorna, apenas a vara de Arão, somente ela, é que tinha florescido, dado amêndoas, e enfim, nós vemos aí um grande e portentoso milagre. Um milagre feito por Deus para mostrar aos revoltosos, por mais que eles também detenham o sacerdócio universal, para mostrar aos revoltosos que somente a família de Arão, somente Arão e seus filhos é que podiam oficiar o sacerdócio entre os próprios hebreus e Deus. E é justamente isso que acontece no capítulo 17 do livro dos Números. Deus mostra que o sacerdócio universal de todos os hebreus não excluía o sacerdócio estrito, o sacerdócio particular, o sacerdócio ministerial de uma só família em Israel. Bem, o que acontece depois? No próprio capítulo 17 do livro dos Números, fica dito que Deus manda Moisés guardar a vara de Arão no tabernáculo, a fim de que aquela vara servisse para as gerações futuras como testemunho da legitimidade do sacerdócio de Arão. Vejam bem, o próprio Deus, como está escrito no capítulo 17 do livro dos Números, não manda que os futuros revoltosos vão até o Pentateuco e lá procurem os motivos de ser do sacerdócio de Arão. Não. Simplesmente é dito que aquela vara que tinha florescido, aquele milagre, aquele fato, serviria como único argumento contra os revoltosos, contra os futuros revoltosos. Enfim, é quando nós vemos que contra as autoridades legítimas, não se deve muitas vezes realmente procurar argumentos contra elas, porque os próprios fatos demonstram que de fato elas são legítimas, quando de fato são estabelecidas por Deus. Enfim, passando disso adiante, no livro do Levítico, o livro dos levitas, ou o Código dos Sacerdotes, está dito no capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 11, quais são os deveres dos sacerdotes da família de Arão. Somente eles é que tinham direito de oferecer os sacrifícios. Somente eles é que tinham direito de cultuar, de oficializar, na verdade, de oficiar o culto divino em Israel, o culto divino entre os hebreus. Mas além do serviço do altar, os sacerdotes da família de Arão também tinham como dever ensinar a lei do Senhor aos hebreus. E ensinando a lei do Senhor aos hebreus, evidentemente eles estariam interpretando a lei e aplicando a lei. Nós vemos em várias partes do Pentateuco Deus mandando que o povo vá até os sacerdotes e deles inquira qual seja a vontade de Deus. Antes, cada um podia pegar seu animalzinho, levar em um altar privado, sacrificar e ter acesso a Deus. Era uma possibilidade. Mas agora não. Quem quisesse sacrificar, quem quisesse cultuar a Deus conforme a tradição, deveria ir até o tabernáculo e lá no tabernáculo, por meio dos sacerdotes, filhos de Arão, oferecer seus sacrifícios a Deus. Então nós vemos aí de fato os sacerdotes, filhos de Arão, exercendo o ministério de mediação entre os hebreus e Deus. E de mais a mais, nós vemos também os próprios sacerdotes, filhos de Arão, ensinando a lei. Sabemos que Moisés morreria, que Moisés sairia desta vida e iria para Deus. Então, que autoridade ficaria
entre o povo hebreu, como intérprete, como guardião, como transmissor da revelação. Nós vemos pelos próprios fatos históricos que Moisés estabeleceu como líder civil do povo hebreu Josué. E com Josué também 70 magistrados dispostos hierarquicamente, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 10. Mas para a religião, em se tratando da religião verdadeira, havia também uma outra hierarquia, a hierarquia sacerdotal da ordem de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Abaixo de Arão estavam os simples sacerdotes, e abaixo dos simples sacerdotes os levitas. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Os demais sacerdotes podiam queimar incenso, podiam oferecer os sacrifícios, também podiam ensinar a lei. Os levitas cuidavam somente dos bens materiais do templo, da limpeza, da guarda do templo. Mas nós vemos aí, a partir disso que nós estamos vendo agora no Pentateuco, não, o livro do Gênesis até o livro do Deuteronômio, que entre o povo hebreu havia uma organização social e religiosa. A sociedade hebraica estava hierarquizada, assim também a sua religião, que além de centralizada, também estava hierarquizada, já que havia um sumo sacerdote, um só. Abaixo do sumo sacerdote, vários sacerdotes, e abaixo dos vários sacerdotes, os levitas. Ponto. E nós vemos que, a partir disso, em Israel, caberia somente aos sacerdotes o ensino da verdadeira religião. E um terceiro elemento que vai surgir aí ao lado dos sacerdotes é o ministério profético. Ponto. Então, eu acredito assim que esse é o resumo, seja um resumo, do que eu queria falar sobre a questão do sacerdócio dos filhos de Arão. Bem, no capítulo 28, versículo 1 do livro do Êxodo, é mostrado que o sacerdócio de Arão é uma instituição divina. Nos capítulos posteriores, principalmente no livro dos Números, nós vemos que somente a família de Arão, os homens da família de Arão, os sacerdotes araônicos, é que podiam mediar, fazer mediação entre os demais hebreus e o próprio Deus. E em Levítico capítulo 10, nós vemos quais eram os deveres dos sacerdotes filhos de Arão. Bem, encerrando aqui o vídeo, eu só quero comentar o seguinte, que nós vemos no próprio Pentateuco que a revelação não foi deixada à mercê de interpretações privadas. A revelação não foi deixada a ser interpretada por qualquer um. Deus estabeleceu no Pentateuco, ainda quando Moisés vivia, o sacerdócio dos filhos de Arão, como guardiãos, intérpretes e transmissores da revelação, principalmente a partir da morte de Moisés. Enfim, pronto. Então, concluindo esse tema, eu quero somente fazer aqui uma pequena retrospectiva. No vídeo 1, nós falamos sobre tradição oral, que dá origem à tradição escrita. No vídeo 2, nós vimos o conceito de revelação, de inspiração divina, e também tocamos de leve algumas coisas sobre emissor, receptor, receptor segundo, receptor terceiro, tudo isso em função da revelação. E sugeri, e tratei agora neste vídeo, sobre a instituição do sacerdócio de Arão. E com isto eu concluo essa série de 3 vídeos de introdução ao tema da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. Na verdade, da tradição oral e da tradição escrita entre os hebreus. Nos vídeos posteriores, e peço que vocês já se inscrevam no canal, curtam ou desaprovem os vídeos, compartilhem, deixem seus comentários, suas dúvidas. Nos próximos vídeos eu estarei tratando propriamente da formação do cânon do Antigo Testamento. O que é o cânon? É o catálogo de livros que devem ser tidos como divinamente inspirados para o Antigo Testamento. Então, desde já eu peço que vocês continuem rezando por mim e acompanhando meu trabalho. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.